da ausência da torcida, não houve ausência de futebol ontem na Fonte Nova. E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia que entrou em campo ontem, quarta-feira, às 19h15, pelo Campeonato Baiano, terceira rodada, terceira vez que o Bahia entra em campo com o terceiro técnico e dessa vez com um time principal, com um time tido como profissional. Nós apresentamos um futebol melhor, mais próximo do que o que a gente gostaria de ver com o Bahia em campo. A equipe adversária também provocou essa reação no Bahia. O Bahia o tempo inteiro com a bola, o tempo inteiro amassando a equipe, porque o time adversário jogou com seus 11 jogadores antes do meio do campo, no seu campo de marcação, com um certo receio de levar uma goleada, já que eles na rodada anterior tinham tomado 3 cocos do atual campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas. Já somam 3 derrotas a equipe do Docimel, mas podemos dizer que eles só pegaram pedreira até agora. E o Bahia finalmente conseguiu o seu triunfo, um triunfo chorado, mas que a gente pode observar fora do resultado um outro comportamento. Os jogadores tidos como titulares apresentando os seus trabalhos para a temporada 2022, Rasta. E eu destaco logo o Marco Antônio, apesar de não ter feito gol, e curiosamente quem o substituiu foi quem teve a oportunidade de fazer gol, mas o Marco Antônio apresentou um futebol muito interessante, mostra que está com muita confiança, um Marco Antônio totalmente diferente, mais habilidoso, chutando de primeira, enfim, mostrou um futebol interessante. Um outro jogador que também me agradou bastante foi o Raí, jogou os 90 minutos, Rasta. O Raí jogou o tempo inteiro, jogou muito bem, mais uma vez me deixou muito satisfeito com sua apresentação. Do meio do campo para trás, o Bahia só teve o goleiro, porque até os zagueiros do Bahia estavam jogando do meio do campo para frente. O goleiro não foi acionado em nenhum momento, teve pouquíssimos lances em que o senhor Danilo Fernandes pôde se assustar com a equipe modesta do Docimel. Mas um ponto que a gente pode melhorar na zaga do Bahia não é nem na questão defensiva, mas quando eles sobem para apoiar a equipe numa cobrança de escanteio. O senhor Gustavo Henrique teve várias chances de cabecear para gol em cobrança de escanteio. O Bahia teve 14 cobranças de escanteio nesse jogo e ele sempre cabeceou para fora. Está precisando melhorar esse fundamento. O senhor Luiz Otávio também cabeceou algumas, mas a maioria das bolas procurava o senhor Gustavo Henrique e que ele não aproveitou muito bem. Isso é importante melhorar para o decorrer do campeonato, já que os nossos zagueiros, principalmente o Luiz Otávio, está sempre apoiando nas cobranças de escanteio em qualquer equipe e precisa melhorar esse fundamento. Do meio do campo do Bahia, a gente viu que o Guto Ferreira modificou a posição do senhor Danielzinho. Ele que agora está com a nova camisa, com a nova numeração, não mais é o camisa 8 do Bahia, agora é o camisa 10, ocupando o lugar do Rodriguinho e não apresentou um futebol que possa dizer, não, essa posição é melhor para o senhor Danielzinho. Eu não acho. Acho que nesse momento, nesse jogo, pelo menos nesse jogo, a aproximação dele dos atacantes não foi a melhor opção, porém a equipe adversária permitiu isso, permitiu esse teste porque eles eram totalmente inofensivos ofensivamente. Mas essa posição precisa ser ocupada por um jogador que tenha mais corpo físico, tenha mais um porte físico que possa dividir ali ombro a ombro com os zagueiros do time adversário. O Danielzinho eu vejo como um jogador mais recuado, um jogador mais ali próximo do meio do campo, mais próximo dos volantes, recebendo a bola e distribuindo. Porém, não comprometeu, apesar de muita gente ter criticado o senhor Danielzinho naquela posição. É só o primeiro jogo, Rasta, ainda muita coisa vai acontecer. De repente o Bahia possa testar um outro jogador naquela posição. Eu acho que o Danielzinho não é o ideal. Nas alas, Rasta, tivemos o Jonathan jogando muito bem na lateral direita. Gostei do senhor Jonathan. É claro que a gente pode dizer que o Bahia não foi testado. A equipe do Docimel, eu repito, uma equipe muito modesta, não testou o Bahia, não pode dizer, não colocou o Bahia em risco para a gente dizer assim, não, o Bahia montou uma equipe que foi efetiva. Não, o Bahia só teve a posse de bola e teve muita dificuldade de furar o bloqueio formado por 11 jogadores
10 na linha e 1 no gol para a equipe adversária. Mas acabou que teve algumas oportunidades, principalmente com o senhor Marco Antônio, que aos 19 minutos teve a sua primeira chance batendo de primeira e o goleiro se recuperou, fez uma defesaça. Teve uma outra também que a bola foi para fora. Enfim, o Marco Antônio tentou bastante, tentou de primeira, tentou com confiança, me agradou bastante, assim como o Djalma. O Djalma na lateral esquerda também apresentou um bom futebol. O senhor Guto Ferreira no segundo tempo resolveu trocar o Marco Antônio pelo Luiz Henrique, deixando 2 jogadores na lateral esquerda, assim como ele fez ano passado com a lateral direita e a lateral esquerda também, dobrando os alas. Dessa vez ele dobrou a lateral esquerda, tirando o Marco Antônio, mas o Luiz Henrique ele funcionou mais como ponta esquerda, ocupando mais a posição do Marco Antônio do que no lateral esquerdo. A lateral direita, que já tinha o Raí apoiando muito bem com o senhor Jonathan, no segundo tempo teve a entrada do Douglas Borel e o Douglas Borel foi que deu a assistência para o gol do Luiz Henrique. Uma ótima jogada do Borel. Borel que no último jogo, naquele jogo contra a Unib, onde ninguém jogou futebol, dessa vez ele apresentou um futebol muito melhor do que o que apresentou. Quer dizer, podemos dizer que ele apresentou futebol, porque naquele jogo anterior não teve futebol, teve ausência de futebol. Foram 11 pessoas com a camisa do Bahia fazendo loucuras em campo. Mas nesse jogo, o senhor Douglas Borel se apresentou muito bem, teve chance de chutar a gol, chutou em cima do zagueiro da equipe do Cimel, mas no lance em que ele tentou um drible individual, foi até o fundo, cruzou para trás e encontrou o Luiz Henrique, que pegou de primeira e soltou o sapato na bola para a felicidade de seu pai na ilha. E o Bahia abriria o placar naquele momento aos 36 minutos do segundo tempo, mas a gente não podia dizer que estava tudo ganho não, porque 1 minuto e meio depois, a equipe do Docimel, por incrível que pareça, que não tinha dado nenhum trabalho ao Bahia, encontra um cruzamento pela esquerda, cabeceia no contrapé do senhor Danilo Fernandes e que bom que a bola foi para fora. Porque se fosse na direção do gol, seria gol, já que o Danilo Fernandes não iria alcançá-la. O Chorinho, que entrou no segundo tempo, quase faz um gol chorado para a equipe adversária. Aquele gol poderia ser o gol do empate, porque o Bahia não teve mais nenhuma chance muito aguda de gol, não. Até teve com o Ronaldo, mas foi parado pelo goleiro adversário. O Ronaldo, que para mim entrou no segundo tempo no lugar do Marcelo Rian e se apresentou melhor. Eu achei melhor a performance do Ronaldo, mais agressivo, mais veloz, chutou também a gol, assim como o Marcelo Rian também tinha chutado no primeiro tempo, mas entre os dois eu acho que o Ronaldo apresentou um futebol melhor do que o Marcelo Rian. Vamos ver nos próximos jogos se o Bahia vai apresentar essa mesma característica com esses jogadores. Mas é claro que o Bahia não se apresentou com sua força total. Ainda faltam alguns jogadores iniciar essa temporada 2022, o Lucas Mugni, o William Maranhão e o senhor Hugo Rodagega faltam estrear nessa temporada 2022 e o Bahia saiu de campo com um triunfo rasta, o que vai favorecer a tranquilidade para trabalhar para os próximos jogos. O Bahia que já tem compromisso no final de semana contra a equipe do Campinense pela Copa do Nordeste. Vamos ver se o Bahia consegue apresentar um futebol no mesmo nível que apresentou contra a equipe do Docimel ou melhor. A ideia é que seja melhor, já que a gente pode ter tempo aí para corrigir os erros, principalmente de finalizações, de cabeceio, mas o Bahia, na minha opinião, me agradou, se comportou muito bem em campo, não foi testado. Agora é esperar que a equipe da Campinense teste o Bahia e que o Bahia passe nesse primeiro teste de fogo aí na Copa do Nordeste. É isso aí, Rasta. Bora Bahia, bora Barruts! Veloso, fui!